Boa noite, irmãos. Bem-vindo a mais um encontro de jovens online, né? Ficar online mais um tempo aí, pelo jeito. Como os irmãos sabem, a gente está fazendo uma série sobre Gênesis, né? O primeiro da série eu tratei sobre a questão de Gênesis. Será que Gênesis em si é uma alegoria, né? Ou será que é um relato histórico, né? A gente falou um pouco sobre isso, aí depois o André trouxe sobre a questão o design inteligente e o evolucionismo, né? Qual teoria melhor se encaixa nas evidências, né? Com o debate do Dr. Marcos Eberlin, né? E hoje nós vamos falar sobre Adão e Eva. Será que são personagens históricos, né? Será que ou será que é um relato mítico mesmo e ele só busca trazer verdades profundas? Então é isso que nós vamos tratar hoje. Inclusive vou trazer algumas evidências aqui para os irmãos olharem, né, e chegarem às suas próprias conclusões. Vamos orar primeiro, né, entregar isso tudo na mão do Senhor e vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é luz para os nossos pés. Senhor, nos ajude te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender as coisas criadas, Senhor, e chegarmos ao conhecimento da verdade, Senhor. Que o Senhor guie, Senhor, esse estudo, guie a mim, Senhor, e guie, Senhor, abra os corações para entendimento, Senhor, e nos ajude, Senhor, a crer nas partes difíceis, Senhor, a conseguir processar essas partes mais difíceis. Que o Senhor nos ajude nisso, Senhor, nos conceda, Senhor, de abrir nossa cabeça, nosso entendimento, e que possamos aprender mais de Ti, Senhor, e mais de como, por que existimos, Senhor, e como fomos feitos, ó Deus. É isso que nós colocamos diante de Ti e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, e aí, será que Adão é um personagem histórico? Ou será que não? Será que ele apenas é um personagem místico que o relato de Gênesis busca nos comunicar uma verdade através de um relato alegórico ou mítico, né? Bom, de onde nós viemos? Essa é uma pergunta que a humanidade faz há muito tempo, né? E existem algumas teorias que buscam, que querem responder essa pergunta, né? Vocês já conhecem, né? Que é a evolução, que nós somos resultado de um processo evolutivo não guiado, né? Do primeiro organismo primitivo que existiu, né? Que foi mutando, formando novos seres, né? E até chegar no homem. O segundo é do criacionismo, né, de que nós fomos criados por Deus, e daí surgem duas hipóteses, né? Alguns cristãos, influenciados pela evolução, sugeriram que talvez o primeiro Adão tenha sido apenas o Adão tenha sido apenas o primeiro Homo sapiens, né? O primeiro homem moderno, mas que na verdade ele surgiu de um processo evolutivo, só que guiado. E desses organismos foram surgindo novos seres, até que o Senhor fez desse processo evolutivo surgir Adão. E ele, como o primeiro Homo sapiens, é o Adão bíblico, né? E também a Gênesis, como está escrito, o Gênesis de forma literal, em que Deus criou Adão, né? Deus criou Adão sobrenaturalmente e conferiu a ele essas características que nós vemos em Gênesis, e segue a história de Gênesis de forma literal. Bom, eu gostaria de apontar aqui, de citar 3 tipos de evidências, né, para apoiar o relato de Gênesis tal como ele é, literal, porque eu creio que a Bíblia ela deve ser lida sem você contaminá-la com ideologias de fora. Você lê a Gênesis e todos os livros sem trazer de fora a contaminação, né? Você lê o texto pelo que ele é, né? E o texto pelo que ele é de Gênesis parece sugerir uma criação literal de Adão, né? A partir de sobrenatural. Eu entendo que as escrituras não são elas não propõem ser um livro científico. Esse não é o objetivo delas, mas elas trazem afirmações científicas. E aí nós precisamos olhar as evidências, né, trazidas pela ciência, e verificar qual modelo se encaixa melhor. Será que o modelo evolucionista se encaixa melhor às evidências?
Ou será que o modelo de um designer, né, de que temos um designer que nos projetou, cabe melhor nas evidências? E eu gostaria de citar aqui as primeiras evidências. Primeiro eu quero trazer evidências bíblicas para se criar no Adão histórico, né? Segundo, evidências arqueológicas, e terceiro, evidências científicas. Primeiro vamos tratar primeiro das evidências bíblicas. Eu gostaria de citar primeiro Lucas 3, verso 23 ao 38, que vai trazer a genealogia de Jesus. E essa genealogia vai voltando de Jesus, né, citando os pais, né, José, aí cita Davi, cita Moisés, cita Abraão, Noé, cita o Sete, Adão, e de Adão, Deus, né? Então, nesse relato é interessante que a gente vê 2 pontos aqui. Um é que Adão é colocado do lado de figuras conhecidamente históricas, no mesma genealogia. Então, obviamente que aqui Lucas está tratando Adão como um homem real que existiu, um homem como eu e você que existiu na história, o primeiro homem. Inclusive no mesmo genealogia onde está Cristo, que conhecidamente é real histórico, inclusive com fontes extra-bíblicas, né, para a existência de Cristo na história e no tempo. Bom, esse é um ponto. Tem também Adão, né, como eu falei aqui, Adão vindo de Deus, né, como filho de Deus. Então, não só que Adão está na mesma lista com outros personagens históricos, mas também afirmando que Adão veio de Deus. Não veio ninguém antes de Adão, né? Adão veio diretamente de Deus. Esse é evidências para um Adão histórico criado diretamente de Deus. Segundo é Romanos 5,12, porque tem doutrinas bíblicas que são apoiadas no Adão histórico, né? Eu quero ler Romanos 5,12 para os irmãos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, para a gente ter uma consistência bíblica, irmãos, parece aqui para mim que se você crê que Adão é apenas o primeiro Homo sapiens, então você precisa admitir morte antes do pecado, porque o processo evolutivo é assim, né? O primeiro organismo se reproduziu, houve mutações, os primeiros morreram, a próxima geração reproduziu, houve mutações, morreram, até surgir Adão. E o texto bíblico, se a gente quer ser coerente com o texto bíblico, a Bíblia parece sugerir aqui que a morte é resultado direto do pecado. O Adão pecou e veio a morte, então não tinha morte antes, né? Então fica difícil, exige um malabarismo exegético aqui para você admitir morte antes de Adão, né? Porque como é que funcionou? Será que existia um ser lá atrás, antes de Adão, que tinha a semelhança de Deus e a responsabilidade moral para poder pecar e do pecado vir a morte? Porque a Bíblia afirma em várias vezes nas Escrituras que o salário do pecado é a morte. Então a morte na Bíblia é o resultado do pecado, é o que a Bíblia diz em vários versos, né? Trata como o pecado como a causa das misérias humanas, inclusive a morte. Eu quero também citar 1 Coríntios 15, o verso 45, em que Jesus e os apóstolos ensinam que Cristo é o segundo Adão, né? Claramente sugerindo aí que eles criam que Adão era um homem real, histórico, e ele é o primeiro homem, e ele falhou, e aí por isso, na falha de Adão, o relacionamento com Deus foi cortado e a semelhança para com Deus foi deturpada, né, pelo pecado. Então veio o segundo Adão, que é Jesus, ele veio restaurar o que o primeiro Adão tinha perdido, né, que é o relacionamento com Deus e a nossa semelhança para com Deus. Bom, existem mais evidências bíblicas, mas eu acho que essas são suficientes, né, para dizer que é mais coerente se crer no Adão histórico, biblicamente mais coerente, se crer no Adão histórico do que outras formas, tanto na evolução quanto no Adão, o Adão evolutivo, né? Eu quero passar agora para as evidências arqueológicas, porque se Gênesis é um relato histórico,
Então a humanidade dividiu, tem o mesmo patriarca, né? Toda a humanidade tem o mesmo patriarca e ela vai compartilhar da mesma história até que os povos foram separados e formam suas próprias civilizações. E é acontecido lá na Torre de Babel, que cada um com as suas próprias línguas forma suas próprias civilizações e aí eles começam a ter suas histórias separadas. Mas até lá, então a humanidade tem a mesma história. Então, e se isso é verdade, nós vamos encontrar essas histórias, esses relatos em outras civilizações. E é o que se acha, se você olhar em diversas partes do globo, você vai encontrar relatos semelhantes da criação, do dilúvio, da Torre de Babel. É um negócio difícil até para os ateus explicarem como é que aqui nas Américas os índios, né, as outras civilizações, os incas e os mais, tinham relatos semelhantes aos do Gênesis, lá na Mesopotâmia, né, enfim. Mas e você encontra relatos também da criação, inclusive da criação do homem. Na Mesopotâmia, inclusive, eu deixei o link aí do Rodrigo Silva, em que, inclusive, o nome do Adão é extremamente semelhante nesses relatos, que eles vão chamar o primeiro patriarca de Adapa, o outro de Adamo, e Éden, né, se vira Idim, Eridu, e eles vão trazer relatos muito semelhantes ao de Gênesis, né? Então, nesse vídeo, o Rodrigo Silva vai trazer com detalhes esses relatos. Eu vou citar aqui os Tupi-Guarani, por exemplo, que tinha o Tupã, que era o grande Deus, né, todo-poderoso, e ele forma o homem do barro e sopra nele, e ele se torna uma alma vivente, se torna um homem, né? Mas também feito de barro. Então, você vê a semelhança aí com o relato de Gênesis. Nós temos também Shangdi na China, que é um deus que você vai ver os rituais, né, de sacrifício dos primeiros imperadores, 2000 anos antes de Cristo. É um deus que você lê nos rituais, quando os imperadores oram para ele, as características desse deus, parece que você está lendo um capítulo de Salmos, de tão semelhante, igual esse Shangdi de Yahvé. Inclusive, alguns linguistas sugerem que Shangdi pode ser uma variação de um dos nomes de Deus no hebraico antigo, né? Era o mesmo Deus. Então, nós temos várias semelhanças, né, nesses relatos. Os irmãos podem pesquisar, ver o vídeo desse arqueólogo, Rodrigo Silva, e pesquisar também mais relatos da criação, espalhados pelo mundo. Eu gostaria também de citar as evidências científicas, né? Sim, tem. Bom, nós temos aí a Rebecca Kahn, que ela fez um estudo comparando, se não me engano, o material genético de 147 pessoas. E aí ela chegou à conclusão de que todas, comparando o DNA mitocondrial, né, que é passado de mãe para filha, ela chegou à conclusão de que todas as pessoas vieram de uma mesma mãe. Então, que nós todos, toda a humanidade tem uma mãe comum, inclusive foi chamado de Eva mitocondrial. Os evolucionistas vão dizer que essa Eva mitocondrial tem 200 mil anos, né? Então fica essa briga na data. Mas no link que eu deixei aqui, do Sabino, ele vai trazer boas razões para se crer que a Eva mitocondrial é muito mais recente, né? E também o Adão cromossomial, que é um processo semelhante, mas é feito com o cromossomo Y, né? E ele vai verificar o cromossomo Y de pai para filho, e chegou à conclusão também de que todos nós viemos de um mesmo homem, né? Que é o casal, que seria o pai da humanidade, né? Pai e mãe da humanidade. Inclusive, quando o Senhor dá a Eva para Adão, o Adão fala isso dela, né? Ou dá o nome dela, né? Que ela seria a mãe de todos os homens, né? Que viessem depois deles. Bom, irmãos, por que é importante? Bom, para começar, esse tema é importante porque ela busca responder nessa pergunta que há tanto tempo nós temos sobre a nossa origem. Então, para nós que cremos, isso não é uma dificuldade, né? E eu vejo que
Gênesis responde muito melhor essa pergunta do que o evolucionismo, né? Termos vindo de Deus com um propósito faz mais sentido do que simplesmente existirmos, porque o caos nos fez surgir e aí estamos, né? Sem nenhum objetivo real, né? Mas outra questão importante de por que discutir esse tema é porque nós vemos aqui muitos cristãos dispostos a reinterpretar Gênesis para caber a teoria da evolução, e eu vejo que os proponentes principais da teoria da evolução, inclusive começando em Darwin, o que eles buscavam não era encontrar evidências científicas ou descobrir a verdade, não. Para eles, o estudo da ciência é descobrir uma forma de se explicar tudo que existe, excluindo Deus do processo. É simples assim. Então, quando a gente tenta conciliar, tenta juntar os dois modelos, a gente está tentando juntar modelos que eles são separados desde a sua origem, antes de chegar à ciência. São irreconciliáveis por isso, porque antes de chegar à ciência, já são modelos diferentes e opostos antes de entrar no laboratório. Então, por exemplo, para os ateus, as evidências, eles vão ver as evidências e vão olhar com os olhos do evolucionismo e tentar encaixar as evidências no modelo deles. Então, é daí que está o problema. Então, a gente nunca vai conseguir conciliar as escrituras com o que eles querem que seja. Outro ponto é que eu entendo que é difícil para muitos, para todos, né? Eu acredito que para a maioria de nós, pelo menos, essa questão por exemplo, em Gênesis a gente vê mais isso, a questão de Deus interferindo na ordem natural das coisas de forma sobrenatural e tipo, como se a ordem natural, as leis da natureza não se aplicassem a ele, né? Então ele vem, faz o que quer e, né, a ordem natural e as leis não restringem. E a gente vê isso em todas as escrituras. Então, se a gente vai reinterpretar as escrituras por causa dessas passagens, então é melhor a gente já abandonar a Bíblia de cara, porque nem na ressurreição de Cristo dá para crer. Mas não é uma fé ilógica. O cristianismo não é um salto no escuro. Nós temos evidências para crer no que cremos, e inclusive esses eventos em que Deus ele parece violar as leis da natureza, né? Ele parece não estar restrito a elas. É a forma como ele usa para mostrar quem ele é. Cristo, quando ele veio, com os apóstolos, eles também tinham muitas dificuldades com isso, eles eram crédulos. E Cristo, a forma como Cristo tinha para mostrar para ele, olha, eu não sou como vocês, presos à ordem natural, era justamente ele mostrando que ele não estava restrito a elas. Então ele dizia para a tempestade se calar, e a tempestade se calava. Que ser humano pode fazer isso? Nenhum pode. E é justamente esse é o ponto. Esse é o ponto realmente. Porque nenhum homem pode isso. Nenhum homem pode ressuscitar outros mortos ou levantar a si mesmo dos mortos. E Cristo fez essas coisas para mostrar quem ele era. Esse é o ponto. Então ele, inclusive Tomé, quando ele se depara com Cristo ressurreto, né, ele chega a essa conclusão, né, finalmente chegou a essa conclusão. Então, quão difícil foram para eles, né? Ele cai diante de Cristo e diz, Senhor meu e Deus meu, porque de fato homem nenhum poderia fazer aquilo que Cristo estava fazendo, que depois de 3 dias, né, foi crucificado, depois de 3 dias ele surgiu dos mortos de novo. Isso está fora da realidade do homem. Então ficou claro ali para Tomé de que não se tratava de um mero homem. Ficou claro ali de que aquele homem lá era Deus e ele não estava restrito às leis naturais. Então essas são as escrituras. Ou a gente crê nelas, que Deus é capaz de fazer essas coisas, ou a gente parte do ponto de crer que não existe Deus. E então se não existe Deus, não existe o sobrenatural. Só o natural é tudo que existe. E para mim, as evidências parecem apontar de que existe um criador, um designer, de que não é nada ao acaso, não estamos presos apenas a processos naturais.
E então a gente tem que parar de tentar readequar as escrituras para isso, né? É melhor a gente pedir para que o Senhor nos ajude a crer nessas partes difíceis, de forma que a gente encontre, como Tomé encontrou a verdade, que a gente encontre também, né, dessa forma, e a gente cada vez mais perplexo com o poder de Deus, né, mais maravilhados com quem Deus é. Outra razão por qual é importante estudarmos isso é que a forma como o Senhor criou o homem, né, as características imputadas a nós, a partir da criação de Adão. Bom, eu quero ler primeiro o verso 24, quando o Senhor cria os outros animais. Ele diz assim: disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Você vê que não há diferenciação aqui. O Senhor trata os animais pela sua espécie, tipo selváticos, domésticos, répteis. Não há uma especiação de cada criado, né? Já no homem, não. O Senhor para e diz: façamos no verso 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Capítulo 2, no verso 7, outro relato da criação do homem, diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós vemos aqui duas características. Primeiro, a pessoalidade na criação do homem, né? E a semelhança com Deus, de forma que a gente possa nos relacionar com Ele, né? Justamente por isso, porque nós somos criados por Ele, né? E com o propósito de se relacionar com Ele. Ele cria o homem de maneira diferente do que Ele cria os outros animais, as outras criaturas, justamente com a capacidade de nos relacionar, né? Com essa intenção de relacionamento. E aí, o chimpanzé ele não se relaciona com Deus, os animais não podem fazer isso. Nós somos criados semelhantes a Deus, nós podemos compreendê-lo, né? Nos relacionar com Ele, né? Conhecer a Deus. Isso não foi dado aos animais. E também o domínio da criação foi dado a nós desde o princípio. Não é por sermos mais fortes, mais inteligentes, mais aptos. Não, muitas vezes nem mais fortes nós somos, né? Mas porque nós carregamos em nós a imagem de Deus em nós. E a capacidade para exercer domínio, né? Que como Deus tem. Inclusive um dos salmos diz: o céu está no domínio do Senhor, né? O Senhor domina os céus, mas a terra Ele deu ao domínio dos homens, né? E inclusive o nosso valor intrínseco, o valor do homem vem daí, da semelhança com Deus. Esse é o pai dos direitos humanos, né? Lógico que foi aperfeiçoado por Cristo, mas ele começa em Gênesis já a partir daqui, de como Deus formou Adão, a semelhança dele, a semelhança de Deus. Então de onde os irmãos acham que vem aquela história lá, todos somos iguais perante a lei? Todos somos iguais perante Deus. Daí esse era o argumento dos cristãos na luta contra, por exemplo, a abolição da escravatura, contra as práticas na Roma antiga de matar homens em coliseus para entretenimento. Então vem daí, esse é um dos princípios dos direitos humanos, vem desse verso de Gênesis. E quando veio o pecado, né, aconteceu duas coisas. O relacionamento com Deus foi quebrado, porque Deus não coexiste com o pecado. Outro, a nossa semelhança para com Deus, ela foi enlameada por causa do pecado, né? Nós não temos mais a plena semelhança para com Deus, porque o nosso caráter já não reflete o caráter de Deus, né? Foi mudado pelo pecado, sujado pelo pecado. Mas olha, tanto fomos feitos à semelhança de Deus que a segunda pessoa da Trindade escolheu para sempre se tornar um de nós. Cristo, ele se tornou um de nós para poder restaurar o que havia sido perdido, que é o relacionamento com Deus, né? Essa pessoalidade e a semelhança para com Deus. Ele veio restaurar isso. A gente lê em Romanos 8, rapidinho, Romanos 8. No verso 29, que diz o seguinte: porquanto os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então esse é o objetivo que Cristo veio. Ele veio dar a apropriação pelos nossos pecados, né?
de forma a restaurar o nosso relacionamento com Deus e a nossa semelhança para com Ele. Então, o nosso objetivo como cristãos é nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Esse é o propósito. Então, esse, irmãos, é o que traz a Bíblia. Começa no Adão histórico, né? Então, que o Senhor nos ajude a crer nessas partes difíceis, porque são tesouros aqui que tem para a gente entender a história da humanidade, a nossa história, e onde isso termina, né? Qual que é o propósito disso tudo? Qual que é o propósito do Evangelho? É restaurar o que nós perdemos em Gênesis, lá em Adão. Esse é o propósito. Que a gente possa de novo nos relacionar com Deus de forma pessoal, de forma íntima e sermos de novo restaurado o nosso caráter conforme o de Cristo. Que nós possamos ser parecidos com Ele, de fato, como nós somos criados para ser. Então, que o Senhor nos ajude nisso, principalmente que nós possamos ter essa epifania de Tomé, né, de ficar perplexos e crer realmente que Deus é quem Ele diz que é, né, e que Cristo é quem Ele diz que é. Amém?